Olá, o meu nome é Eduardo. Eu resolvi fazer este vídeo motivado muito pela entrevista que foi publicada na Folha de São Paulo no último dia 16 de junho. O entrevistado foi o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas antes de estar falando propriamente da entrevista, eu vou fazer aqui uma pequena contextualização com o que vem ocorrendo no Brasil, pelo menos nas últimas 3 décadas. Trata-se daquilo que se convencionou chamar de transição religiosa. Este é um tema que, de tempos em tempos, as pesquisas acabam revelando os números dessa transição, e qualquer análise, por mais ampla ou superficial que seja, necessariamente deve-se levar em consideração, eu diria, os aspectos históricos, né? Porque no Brasil a Igreja Católica ela esteve presente desde sempre, desde o nosso descobrimento. Então, logo após, nós tivemos um fato simbólico, né, que está documentado, que foi a realização da primeira missa do Brasil. Então, a terra de Santa Cruz, né, que ficou depois aí imortalizado pela uma pintura muito bonita, do pintor Victor Meirelles. É difícil alguém tecer qualquer crítica com relação à estética dessa obra, mas a gente sabe que do ponto de vista antropológico não, porque o que foi retratado ali foi uma visão romanceada, né, harmônica entre o colonizador e o colonizado. Isso de fato realmente não ocorreu. Mas, assim, no processo de colonização do Brasil, se observa, e há registros históricos comprovando isto, que o território brasileiro ele foi ocupado pelas ordens religiosas, né, e os jesuítas tiveram um papel significativo nessa ocupação territorial do Brasil. Já no período monárquico, o reino português declarou a Igreja Católica como a religião oficial do Estado brasileiro. Início do século XX, com a ascensão de Getúlio Vargas, a chamada Primeira República, atos governamentais declararam a Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Então, se a gente for levar em consideração a nossa história, há uma vinculação direta com o catolicismo. Hoje, a última pesquisa do Datafolha, publicada no início do ano, revelou que 50% se declara católicos e 31% se declara evangélicos. A partir do momento que a gente avalia os números dessa transição, é natural que se faça a seguinte pergunta, né? Os evangélicos irão superar os católicos? Quando isso irá ocorrer? A partir desta possível superação, estaremos vivendo um novo credo hegemônico a partir das igrejas evangélicas e pentecostais? Eu acho que são temas que não dá para a gente ainda fechar, eles não são conclusivos, né? Porque, primeiro, existe aí uma diversidade muito grande de denominações protestantes, né, e evangélicas no país. Agora, se a gente for observar a ascensão política desses grupos, por exemplo, no Congresso Nacional, e comparar de legislatura após legislatura, o número de deputados e senadores só vem aumentando. Isto é legítimo, né? Isto compromete o chamado Estado laico? Eu diria que não compromete o Estado laico e é totalmente legítimo do ponto de vista democrático. Agora, a gente observa algumas questões que são problemáticas.
Há uma liderança hoje religiosa que ocupa no governo Bolsonaro um importante ministério, que é a ministra Damares, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E ela pensa as políticas públicas a partir da sua crença religiosa. Há um tempo atrás, ela lançou um programa, né, destinado aos adolescentes e aos jovens, propondo aí a abstinência sexual, né, ou então afirmando que esse adiamento, né, da atividade só poderia ocorrer mediante a partir de uma crença religiosa. Isto foi muito questionado. Em nenhum momento se falou numa educação sexual para as crianças e jovens, né? Por quê? Porque ela pensa as políticas públicas a partir dessa visão religiosa, dessa concepção de mundo que ela tem. Isso, de uma certa forma, vai gerar sempre essa discussão de que o Estado ele pode deixar de ser laico, mas a vigilância da sociedade, né, e de outras denominações, com certeza, impede qualquer tentativa nesse sentido. Olha, eu estou falando tudo isso porque, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, nessa pandemia, muitos ditos líderes religiosos tentam tirar proveito dessa situação e desse caos social que nós estamos vivendo. Isto é um absurdo, né? Isso precisa ser repreendido, precisa ser denunciado. Eu estou me referindo aqui, primeiro, àqueles líderes que negaram, né, o vírus e depois tentaram se aproveitar, né? Querendo vender álcool gel nas suas igrejas por um preço abusivo, fora do mercado, solicitando aí pela internet doações do dízimo daqueles que receberam o auxílio emergencial do governo, enfim, utilizando da boa-fé da população. Isso tem que ser, obviamente, repreendido pelos católicos, pelos evangélicos, enfim, por aqueles que não têm religião, porque no meio dessa pandemia, o que a gente tem que estar propondo é o mínimo de solidariedade. Mas nesta entrevista que eu me referi no início, o arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, o nome dele é Valmor de Oliveira, né? Ele diz uma coisa muito interessante, que evangelização não é oração. Evangelização é consciência social e consciência política. Ele fala isso, de uma certa forma, porque ele está tecendo uma crítica a líderes, né, da Igreja Católica, que estão aí se aproximando do governo Bolsonaro. Em compensação, passariam a ter verbas estatais para as suas TVs, né? Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, né, e que está aí em comum acordo com aquilo que o Papa Francisco, de uma outra certa forma, costuma dizer. Disse o arcebispo de BH: líderes católicos não podem escolher caminhos fáceis. Então, quando ele faz esse tipo de questionamento, essa crítica, né, a algumas lideranças da Igreja Católica, a gente observa que trata-se de uma instituição que tem opiniões divergentes, né? É natural, mas a Igreja Católica ela tem um grande líder e que eu diria que transcende o catolicismo hoje no mundo. É um grande líder espiritual, que é o Papa Francisco. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo que foi publicado no jornal Correio Popular. O título é O Papado da Esperança. E logo na introdução eu cito uma frase do Elton John, né, que fala sobre o Papa Francisco, que eu gostaria de ler para vocês. O Papa Francisco
é para a Igreja Católica a melhor notícia dos últimos vários séculos. Este homem sozinho foi capaz de reaproximar as pessoas dos ensinamentos de Cristo. Os não católicos, como eu, se levantam para aplaudir de pé a humildade de cada um dos seus gestos. Porque Francisco é um milagre da humildade na era da vaidade. Francisco é um milagre da humildade na era da vaidade. Quem disse isso foi Elton John. É isso aí.